que sofreu bullying na escola, namorada e tal, e ele se torna piloto. E a primeira coisa que ele faz é convidar todo mundo que já lhe maltratou com uma passagem para viajar de graça. O avião fica cheio de gente que teve problema com ele. É professora da escola, gente. E a mãe, e ele joga o avião no quintal onde está a mãe e o pai que também maltratavam ele. Por isso que é crimes passionais. Ele mata todo mundo. Então imagina um cara assim, pilotar no avião que você está lá dentro. Imagina. Então a gente, por outras coisas, a gente tem um zelo maior, mas pelo casamento a gente tem um despreparo gritante. Isso é preocupante. Porque, primeiro, Deus nos chamou como família para que a gente seja, de fato, o farol que acende em meio às trevas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Deus nos chamou para sermos diferentes. Gênesis 34, Judá, um homem mau, que vende seu próprio irmão e tal, se torna um líder espiritual decente depois que Deus trabalha no coração dele. Então nós com nossas famílias fomos chamados para brilharmos. E não tem uma forma de brilhar senão conhecimento adequado sobre como funciona família e casamento. Não tem oração poderosa que vai resolver isso. É sentar e aprender que vai resolver isso. É o caminho da instrução, como Jesus fazia com os discípulos. Vamos lá até a montanha, vamos sentar e vamos conversar. Segunda coisa que eu quero pensar com vocês aqui também é que nesse cenário de despreparo, voltando na questão da sexualidade, a gente chega sem instrução correta, todos perturbados mentalmente, e aí chega no casamento, a gente quer ter práticas íntimas parecidas com os descrentes. Porque as nossas referências teóricas, mentais, imaginárias, são referências teóricas, mentais, imaginárias a partir daquilo que a gente viu. Se nós não aprendemos na palavra, o diabo vai ensinar de alguma maneira. E aí você chega no casamento, você quer desenvolver uma relação íntima como os descrentes desenvolvem essa relação íntima. E aí onde está o limite do abuso, aí onde está o limite do desrespeito com o outro corpo, aí onde está o limite dessas questões todas. Isso é um problema. E ainda nesse assunto tem outro problema. Tem outro problema da instrução sobre o nosso corpo, o nosso organismo, né? A gente nem se conhece. Cara, os maias, os astecas, os incas, os caras já te conheciam sobre estrelas, sobre funcionamento do corpo, sobre árvores, raízes medicinais e tal. O homem moderno é muito ignorante a respeito do seu próprio corpo, do seu funcionamento. E aí o cara chega animado com aquela boxa com... faz o M ou L, sei lá o que é, ou a foto do Lula livre, né? E fala assim na patroa, hoje vai ter! Parece um dragão poderoso. 2 minutos depois, sabe quando você abre a garrafa de refrigerante, o gás todo vai embora. A patroa fala, e aí, amor? Cadê meu tigão? Tigão virou um gatinho mansinho, obediente. Amor, vai buscar água pra mim, amor? Vai buscar água. Essas questões também são questões químicas do cérebro e biológicas também. Galera, eu estudo história há muito tempo. Se vocês conhecessem os antigos, os caras tinham um desempenho legal, irmãos. Os antigos tinham um desempenho legal. E a gente tem estresse no trabalho, patrão brigou com você, a igreja não está indo legal, não está aparecendo gente lá, não está aparecendo na igreja. É sempre a família do Alisson, a família do Dilson, a família da irmã Márcia. Aí a patroa fala, hoje tem, né, amor? Você fala, vou cumprir meu papel, né? Você está lá fazendo expediente apenas, cumprindo a sua hora de trabalho. Quero dizer o que é com tudo isso, sem banalizar o assunto. Que a gente precisa de instrução bíblica, física e da química do nosso cérebro, funcionamento do nosso cérebro. A gente precisa de instrução. A gente precisa desenvolver um relacionamento que as brechas, os cupins emocionais sejam fechados porque nós temos intimidade de corpo, de alma e de espírito.
A gente tem intimidade de olhar e saber o feedback do outro lado sem ouvir palavras. Saber o feedback da sua esposa. A gente quer ter intimidade emocional para frear e falar: isso vai incomodá-la, isso vai chateá-la. E mesmo que o tempo e a rotina nos levam a esses desgastes, a automatização da relação, a gente está lutando para que essa chama do amor continue viva em nós. Essa é a luta que a gente precisa lutar todos os dias. Eu aprendi 2 técnicas importantes para salvar meu casamento. Primeira, R$20. Nossa, são baratos. R$20. Só. Sempre que tem alguma coisa que me chateia, ela já sabe, eu faço isso toda hora, ela cai de novo. Eu faço toda hora, ela cai de novo. Né? Sempre que tem alguma coisa que me chateia, eu não falo. Olha só, nessa nossa relação de liderança, ele já deve ter pego também. Eu guardo. Eu espero a hora certa. Só que a minha hora certa nunca é em casa. É na padaria, meu irmão. Quer brigar com uma mulher, faça na padaria, em nome de Jesus, meu irmão. Em casa ela vai falar coisas que só vai piorar o problema. Por isso que ontem só foi 2 minutos. Isso aí mexe com a gente, ó. Não fala isso, não. Levo na padaria, compro um pão de queijo. Quer tomar um refrigerante, meu amor? E aí eu vou alimentando ela primeiro. Aí depois eu falo: meu amor, sabe quando você falou tal coisa lá no jantar dos casados? Aquilo não caiu bem pra mim. Acho que isso que você falou transmitiu isso. É minha estratégia, tem funcionado. Você pode praticar essa estratégia lá. Brigar em casa é besteira. Vocês não têm ética nas vossas casas. A ética é na padaria. Não se briga entre os inimigos, cara. Último assunto, a gente tem que jantar. Último tópico. Exatamente, na padaria não vai jogar nada na sua cabeça. Não vai. Exatamente. Então a gente viu que os cupins podem ser essa questão mal resolvida das relações íntimas, a ignorância trabalhando e matando o amor, né? Mas uma das coisas também que a gente percebe o tempo todo é os desafios que envolvem a vida financeira, dívidas. Eu não sabia o quanto isso é poderoso, até ficar endividado. Até que cair o padrão de vida, até começar a correr atrás para recuperar isso. Eu não sei como é que é isso no mundo feminino, mas no masculino, cara, você perde vontade de jogar bola, quando você está com dívida, é uma coisa horrorosa. Dever, né? Ficar devendo outras pessoas. E africanos vêm num contexto de machismo, sim, historicamente, né? E vindo nesse contexto, eu entendia que as questões financeiras eram sempre responsabilidades do homem, né? Mas nem sempre o homem é a pessoa mais organizada na relação, né? Às vezes Deus deu essa habilidade na esposa. Eu sei que tem esposa gastadora também, né? Assim, tem esposa que Jesus amado, gosta do Serasa. Não pode ver a Shopee, se apaixona, né? Mas tem homens também compulsivos. E eu sou um desses caras, que gasta demais. Que ganha, mas gasta muito. E minha esposa é a pessoa mais organizada, né? Então, a gente percebeu que toda vez que as coisas estavam na minha mão, a gente leva a família na falência, né? Então eu descobri, vamos fazer o quê? Vamos baixar a bola e vamos passar a responsabilidade para quem foi capacitado para fazer isso, por Deus. Eu tenho outras habilidades, então essa parte joga para ela cuidar. Não é orgulho nenhum, não te enfraquece, você não deixa de ser homem se sua esposa organizar as finanças da casa. Você não deixa de ser homem. Então, isso tudo é um livro que a gente está escrevendo e a gente criou uma técnica chamada DID. Quais são os cupins do relacionamento? Primeiro, dívidas, infidelidade e o divórcio. Todas essas pequenas coisas do dia a dia estão nos levando para uma desses três grandes gigantes. Ou dívidas, e isso mata qualquer vontade de intimidade. A patroa pode te aparecer aí com a boxa da Dilma.
Acabou toda a vontade. Acabou. A Dilma não é sensual, calma. Mas se o homem não está bem nessas questões, trabalho, finança, ele realmente afeta o desenvolvimento dele na intimidade. E a mulher precisa ser sábia para isso. Precisa entender, ter esse feeling para entender que seu esposo está passando por muitos desafios. Inclusive são desafios silenciosos. Homens passam por desafios de forma silenciosa. Então o primeiro é essa das dívidas. O segundo é a infidelidade. Caronas, conversas inadequadas, aproximação indevida. Né? No Brasil hoje, me falem se eu estou exagerando. Hoje, o assunto do assédio no judiciário é um absurdo. É um absurdo. Você vai na cadeia por olhar numa mulher. Qualquer coisa que ela falar assim, ele me assediou, acabou sua vida. Você vai preso. Né? Que eles chamam prisão antes da investigação lá, previsória, preventiva. Né? Então, qualquer relação... E o homem é meio lerdo nessas coisas. Né? Eu lembro que eu estava dando uma palestra no lugar em Jundiaí e desci, a dopamina estava alta ainda, né? Ainda estava assim em cima e tal, pensando nas coisas. Aí desci, uma menina estava conversando comigo, pastor, eu também estudo na USP, não sei o que e tal. Você pode me dar aula particular? Eu contei essa história, né? A menina não estava, era no lugar público, estava todo mundo lá, só que a menina estava conversando com outra pessoa lá. E quando ela fez a pergunta, a menina evaporou aqui. Parece aquele negócio de vassoura, sabe, que vem voando. Surgiu do nada, falou, então, o pastor é muito ocupado, o pastor não tem tempo e tal. Ela foi embora, me deu um tapa na cabeça. Você não percebeu que a menina estava de gracinha com você? Falei, para, aqui na igreja, meu. Você acha que tem Jezabel aqui na igreja? Você acha? O homem é inocente. Sim ou não? Nós somos inocentes, né? Sim ou não, irmãos? Nós somos inocentes. A gente não tem maldade no coração. Nós somos puros de coração, né? Mas olha, até os homens mais bem intencionados podem cair nessa ratoeira. Por essa falta de feeling, por esse desejo de... Pessoas que têm o dom do serviço é perigoso ainda, que estão sempre servindo outras pessoas. Alguém vai interpretar de forma errada o seu ato a sua gentileza, né? E o último, o primeiro divórcio, primeiro dívida, segunda infidelidade, o último, o divórcio. Divórcio, para mim, é que nem homossexualismo. Aí eu explico. Calma, que eu vou explicar. Ninguém fica assim, fala, eu nasci homossexual. Pelo menos tem geneticistas provando pela ciência que não pode. É uma questão comportamental. Na biologia não pode. Então, isso começa com desejo, vontade, alguns ensaios, algumas aproximações, até que você se reafirma e tal. Divórcio é igual. Você não se divorcia da noite pro dia. Isso começa com o quê? Esses cupins que vai correndo e você não trata, você empurra com a barriga, empurra com a barriga, empurra com a barriga. Uma hora vocês falam, meu, como é que a gente parou aqui? Como que a gente veio parar aqui? Ao ponto de que a gente acha que o melhor é andarmos em caminhos divergentes. Antes de orar, eu quero desafiar você a considerar essas coisas no seu casamento e não deixar que os cupins acabem com a vossa relação. Não seja invernizado. Invernizados são os religiosos. Só tratam as coisas externas. Verniz na madeira. Sempre estão limpinhos, se mostrando puros aos olhos dos homens. Mas por dentro, sepulcro caiado. Não seja religioso.